Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação da Escritura tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordialmente a uma voz glorificais a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar a promessa feita aos nossos pais e para os gentios glorificarem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos ao gentio com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. E também diz Isaías: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar o gentio, nele o gentio esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que saias rico de esperança no poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. E que vocês saiam daqui com o poder e rico do Espírito Santo, porque só Ele é que pode nos preencher desse vazio que muitas vezes sentimos. É a falta do Espírito Santo. Irmãos, abra a Bíblia de vocês em Mateus 27. Eu vou dar ele essa aqui. Eu vou dar aqui. 27. Mateus 27, 28. Pode até dar uma voltinha. E para o 26, 47. Acharam? 26, 46. Amém, irmãos? É 47. Falava ele ainda: eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, ou seja, grande tropa, com espada e corretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha lhe dado este sinal: aquele a quem eu beijar, esse prendei. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viesse. E nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos estava com Jesus, estando a mão, sacou a espada e, golpeando o servo, o sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha.
Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos aqueles que lançam a mão da espada perecerão. 52. Irmãos, naquela hora ali, eu fico imaginando que naquela hora que foram prender Jesus, e aí Pedro tira aquela espada que ele tinha e corta a orelha ali daquele soldado. O soldado cai em terra sangrando. Eu imagino Jesus acalmando eles, e eles naquela fúria, naquele negócio todo, para que não prendesse Jesus. E Jesus vai lá, pega a orelha, irmão, do soldado e a coloca no lugar. O soldado agora ele sai em extremo choro e mal passa o resto da vida sentindo coisa. Muitas vezes em nossa vida somos como várias sementes que as que são apanhadas, a qual o diabo Satanás muitas vezes arrebata, porque a palavra é colocada, mas é colocada de uma forma que entre no coração, mas muitas vezes não damos ouvido, não damos crédito, e entra pelo ouvido e sai pelo outro. Assim é a nossa vida. No 27 diz assim: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando, levaram e o entregaram ao governador Pilatos. E então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus foi condenado, atacado de remorso, devolveu-os as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. E eles, porém, responderam: o que nos importa isso contigo? Irmãos, Judas andava com Jesus. Aonde Jesus estava, Judas estava. As palavras que todos as ouviram, Judas também ouviu. Mas não foi guardado no coração o amor divino, porque o Espírito Santo é quem nos conduz, é quem nos guarda, é quem nos dá sabedoria, para que a cada dia a gente não venha a perder esse amor. A gente pode ficar sem falar, a gente pode ficar sério, a gente pode ficar sem andar, mas o nosso pensamento, o nosso coração deve estar em Cristo Jesus. Amém. E ali naquele momento, Judas estava cego. Ele era um homem vazio. E então Judas, atirando para o santuário as moedas, retirou-se e foi e se formou-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Assim diz o 6, versículo 6. E tendo deliberado, compraram eles um campo do oleiro para cemitério de forasteiro. Por isso aquele campo tem sido chamado até hoje campo de sangue. E então cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado, aquele a quem alguns dos filhos de
Israel avaliaram e as deram pelo campo do oleiro. Assim me ordenou o Senhor. Deus é maravilhoso, irmão. Isso aqui já entra uma profecia lá atrás que Jeremias falou. E no 11 diz assim: Jesus estava em pé entre o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhes Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada lhe respondeu. E então lhe perguntou Pilatos: Não houve quantas acusações te fazem? John, por favor, coloque o fundo musical. Como Jesus não respondeu uma palavra vindo com isto, admirou-se grandemente o governador do capuz. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um homem a pedido do povo. E diante daquela multidão se encontrava Barrabás, um homem sanguinário, um homem que não pensava em afeto, em carinho de ninguém, um homem com grande estatura, forte, um vaso do maligno. E Jesus, o nosso Senhor, o arquiteto de tudo, de todas as coisas, perante aquele povo, e Pilatos disse: A quem eu devo soltar? O rei dos judeus, Cristo, ou Barrabás? É muito difícil a gente entender isso aí. Mas vamos para frente, que lá na frente a gente vamos pelo menos entender. O 7 diz assim: Estando, pois, o povo reunido, perguntou Pilato: A que queres que eu vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? O 17, irmãos, quem está acompanhando? O 18 diz assim: Porque sabia que por inveja tinha entregue, estando ele no tribunal, a sua mulher lhe contou um sonho que teve, dizendo que não era para fazer mal a este homem. Irmãos, Cristo foi morto por inveja. Estava na Escritura para ele ser morto? Estava. Mas aqueles homens não aceitavam porque eles não queriam sair da posição que se encontrava. Posições de sumos sacerdotes e anciões. Um sacerdote vazio, ele é o vaso do demônio. Um ancião vazio, ele está vazio. Não se pode dar o que não tem. Qual de vocês pode me dar um copo com água? Me dê aí um copo com água. Me dê.
eu quero agora, me dê aí um copo com água. Não podemos dar o que não temos. Se temos, abra a boca e leve o Evangelho. Porque o Evangelho tem que ser propagado. Bendize a minha alma ao meu Senhor. Pai, faz com que a minha boca faça, Senhor, que eu seja só um instrumento e o Senhor me use, para que assim muitas pessoas aceitem a verdade e venham a se unir em um só povo e crer que Jesus é o nosso Salvador e mantenedor de nossas vidas. Mas os principais sacerdotes e anciãos, no 20, perseguiram o povo que dizia Barrabás e fizesse morrer Jesus. Eles mesmos fizeram com que o povo dissesse: solte Barrabás e crucifica Cristo. De novo perguntou o governador no 21: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: soltem Barrabás e crucifica Cristo. Replicou-lhe Pilato: e o que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado? Responderam todos: que mal faz ele? Pilatos perguntou, porém cada vez clamava mais: crucificam! E vendo Pilato que nada conseguiu antes, pelo contrário, aumentava mais ainda o tumulto. E Pilatos pede a água e lava as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós seu sangue e sobre nossos filhos. E então Pilatos soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. E logo ao seguir os soldados romanos, irmãos, ali no pretório reuniram todos eles, toda a corte, despojando-se das vestes, rasgaram as vestes de Jesus, um ato de humilhação, e tecendo uma coroa de espinho, e puseram-lhe a cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarnecia, dizendo: salva, ó Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe como na cabeça, e depois de ter escarnecido, cuspiam e levaram para ser crucificado. O 32 diz assim: ao sair encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Que todos nós, irmãos, estivessem naquele momento para carregar aquela cruz. Aquela cruz naquele momento foi feito para Barrabás. Barrabás era um homem de estatura, ele era forte, Cristo era magro. O peso da cruz que Cristo levou foi muito, muito mais dobrado, porque aquela cruz foi preparada para Barrabás. E Cristo sofreu tanto.
Quando eles viram que Cristo não tinha mais condições de levar aquela cruz, eles chamaram Simão, o sirineu, e pediu para que levasse aquela cruz. Senhor, se eu estivesse ali naquele momento, o que eu faria? Eu levaria aquela cruz, Senhor. Ou eu fugiria daquele momento? Se estamos fugindo hoje de não ter perseguição, não tem nada, ficamos em casa, sem dar importância à palavra de Deus, imagine ajudar Cristo naquele momento, carregar aquela cruz. Não carregaria nada, mas Ele carregou. Ele carregou aquela cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, e deram a beber vinho e fé, mas ele, provando, não quis beber, porque Cristo estava com sede. O 37 diz: por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. A acusação foi essa: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Que crime! Jesus eles não encontraram pecado, imagina, crime em Jesus. E ali naquele momento, os sacerdotes e anciões ainda disseram: não coloque assim não. E Pilato disse: como não coloca? Eles queriam, irmãos, que naquele momento Pilato colocasse que Jesus estava dizendo: eu sou o Rei dos Judeus. Mas quem colocou Jesus, o Rei dos Judeus, foi Pilato. E Pilato não voltou mais atrás da palavra dele. São situações que muitas vezes a gente fica parado, perdido no tempo. Que ali foi um momento difícil. E os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo: ó tu, o 40, que destrói o santuário e em 3 dias edifica, salva-te a ti mesmo, és filho de Deus, desce dessa cruz. Que Satanás, é assim que Satanás faz. Se tu és a palavra de dúvida, desde lá no Éden, ele usa sempre a dúvida no nosso coração. Se tu és, desce dessa cruz, e assim será provado que tu és mesmo o Rei dos Judeus. Irmãos, de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, anciãos, escarneciam e diziam: salvou os outros e assim mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça desta cruz e cremos por ti. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Olha, o 43, o que eles dizem: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. Incrível, né? Como Satanás coloca essas palavras de dúvida em nossa mente e no nosso coração. Os mesmos povos diziam também: os ladrões que haviam sido crucificados com ele.
Mas aqui há um ponto-chave, onde eu estou mesmo, eu parei onde? 43. 43, né? 44. 43. 44. E aqui é o ponto-chave, que ali, ao lado de Jesus, foi preso 2 ladrões, um chamado Êxtase e o outro chamado Dimas. Êxtase e Dimas, filhos de Adela. Êxtase de maneira nenhuma aceitava a palavra de Deus. De modo algum aceitava. Mas Dimas, ao olhar para Jesus, naquele momento ele sentiu que ali ele poderia ter um encontro maravilhoso com o Criador, mesmo ele passando pela mesma situação de morte de cruz. E logo ao seguir os soldados e o governador, levando Jesus para onde eu estou aqui. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trovões sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ali naquele momento, irmãos, houve uma grande escuridão e ninguém podia enxergar aquela cruz. Todos ficaram atemorizados, assim diz o Vida de Jesus, o livro Vida de Jesus. Até a natureza se revoltou. Os trovões ali naquela escuridão só podiam enxergar a cruz quando relampejava e naquele momento parava. E alguns que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chamou por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo colocado vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. E abrindo-se o sepulcro, e muitos corpos de santo que dormia ressuscitou naquele momento. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que ele guardava ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres observando de longe, era o que vinha seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servir. E entre eles estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde veio um homem rico, chamado José de Arimateia, também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilato e lhe pediu o corpo. E então Pilato mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano de linho e depositou no túmulo novo que ele fez. Ele fez abrir rocha, e enrolando no lençol, entregou no sepulcro.
e se retirou. Irmãos, José de Arimateia era um homem justo, era um homem bom, era um homem rico. Ele tinha feito esse túmulo para ele, e ao ver Jesus na cruz, ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus e o colocou no túmulo. E o túmulo, antes era de rocha, só tinha uma entrada, não tinha duas entradas ou duas saídas. Achava-se ali sentado em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniu-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigindo-se a Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos de que aquele impostor, em outras tem embosteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, roubem, e depois diga o povo: ressuscitou dos mortos, e será o último impostor pior do que o